Você sabia que quem nega o primeiro mandamento nega também o quarto mandamento? Esses dois mandamentos têm uma conexão muito íntima entre o primeiro mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, e lá o quarto mandamento, capítulo Êxodo 20, 11, diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Cá no primeiro mandamento está falando para ter um único Deus, não terás outros deuses diante de mim. E lá no quarto mandamento está falando que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, quem nega o quarto mandamento está negando o primeiro. E quem negar o primeiro mandamento está negando também o quarto mandamento, porque os dois unido. Qual o motivo de guardar o sábado? A razão para guardar é porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E qual é o motivo de obedecer o primeiro mandamento? Porque o primeiro mandamento está dizendo que existe um único Deus, o Pai. Por que nós sabemos que esse único Deus é o Pai? Lá no primeiro mandamento não está falando que ele é o Pai. Mas se a gente pegar o primeiro mandamento e ligar lá com 1 Coríntios 8,6, está dizendo lá que todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então o primeiro mandamento está falando para não ter outros deuses diante de mim. Esse mim aí é o Pai. Então quem quiser obedecer o primeiro mandamento vai ter que abandonar essa doutrina politeísta. Não pode ser politeísta. As pessoas que é politeísta, elas não podem guardar o primeiro mandamento e nem podem guardar o quarto mandamento. Porque tanto o primeiro mandamento como o quarto mandamento só aponta um Deus, só fala de um Deus. Já os trinitarianos politeístas, eles têm que colocar mais 2 deuses junto com o Pai. Eles não concordam de jeito nenhum que só existe um único Deus, o Pai. Eles até concordam que existe um único Deus, mas um Deus trino, um Deus triuno. Um Deus composto de 3 pessoas. Um Deus que não é um Deus. Porque para ser um Deus verdadeiro, para ser uma pessoa, para ser o Pai, ele não pode ser dividido. Ele não pode estar dividido. É um e um só. É um único Deus, um único só. Uma só pessoa que é Deus. Não tem esse negócio de Deus mais um e é um, não. É um só Deus, o Pai. Então, quem desobedece o quarto mandamento, desobedece o primeiro. E quem desobedece o primeiro, desobedece o quarto mandamento. Nós vamos ter muito cuidado aí para nós não quebrar o primeiro mandamento, porque se quebrar o primeiro mandamento, nós vamos desviar dos caminhos do Senhor, nós vamos servir a Satanás, como esse povo aí estão servindo, e pensando que ainda está fazendo a vontade do Senhor Deus. Isso é um perigo. É um perigo a gente estar fazendo a vontade de Satanás, pensando que está fazendo a vontade de Deus. E esse povo não está pecando ignorantemente, principalmente os adventistas da Igreja Grande e da Reforma. Eles pecam, mas pecam não por ignorância, porque eles sabem que lá na lei do Senhor Deus, na santa lei dos 10 mandamentos, fala para não ter outros deuses diante do Pai. Diante de mim, ali, aquele mim é o Pai. Mas como eles foi educado nos caminhos do inimigo, deixaram a doutrina da Trindade entrar, então agora eles têm que negar o Pai como único Deus. Mas eles sabem que não pode negar o Pai como único Deus. Eles sabem que lá na Bíblia está escrito que o Senhor Jesus é o Filho de Deus.
Todo mundo sabe que o Senhor Jesus, todo mundo que estuda a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que o Senhor Jesus é Filho unigênito de Deus, que ele foi gerado e foi nascido de Deus. Todos sabem que o Espírito Santo é o poder de Deus, Espírito de Deus. Como que Espírito vai ser pessoa? Nunca.